Bom, eu queria já começar o Palácio do Planalto acabou de confirmar. Então, agora a informação oficial, nós antecipamos praticamente tudo aqui no Antagonista, mas a informação oficial agora aqui, como havia até mencionado no bloco anterior, do embaixador Carlos Alberto Franco França, como novo ministro de Relações Exteriores, no lugar do Ernesto Araújo. Então, logo de cara, eu lhe pergunto, essa mudança é, de fato, uma mudança? O senhor acha que vai haver uma mudança, uma virada de página, ou é trocar 6 por meia dúzia? Olha, Cláudio, o vídeo do CD acho que foi impecável aí em mostrar uma série de questões dessa administração do Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo, em certa medida, há boas e más notícias nesta nomeação do Carlos França, né? Vamos começar pelas boas notícias. Me parece que ele tem um perfil muito mais discreto do que o Ernesto Araújo. Ele não vem, assim, das alas mais militantes do bolsonarismo, né? O Ernesto Araújo, ele devia o cargo dele completamente ao Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o lado ruim disso é que também o Carlos França não está entre os mais experientes dos diplomatas brasileiros, né? Se não me engano, acho que a gente pode checar essa informação, ele não chefiou, assim como o Ernesto Araújo, ele nunca chefiou uma embaixada, né? Contrário, por exemplo, de outros nomes que estavam sendo ventilados, né? Então, me preocupa por essa falta de experiência, porque eu imaginava que um nome um pouco mais experiente no Ministério das Relações Exteriores poderia servir de alguma forma como um filtro para algumas alucinações do Eduardo Bolsonaro, né? Então, me parece que a escolha do Carlos França tem como objetivo, aponta numa direção de que, de fato, a gente deve ter pouca alteração nos rumos da política externa brasileira. Agora, só o fato dele ser um pouco mais discreto, talvez falar menos bobagem no Twitter, isso já é uma vantagem para o Brasil, né? Vamos aguardar para ver, porque mesmo o próprio Ernesto Araújo, né, o governo Bolsonaro, tem sido obrigado pelos fatos, pela realidade, né, este muro intransponível chamado realidade, tem sido obrigado a adotar um tom mais pragmático, né, seja na política doméstica, né, essa aliança que nós estamos vendo com o Centrão, seja na política externa, porque política externa ideológica, ela pode até ser divertida até o momento que chega uma pandemia global, e aí, de fato, nós temos que começar a ter algum tipo de ação estratégica mais clara, porque aí deixa de ser uma política externa que está longe da população e passa a ter diretamente impacto na vida das pessoas. Quer dizer, hoje a gente já fica aliviado se o novo chanceler não atrapalhar, né? Como o Ernesto atrapalhava. CD, fica à vontade. Sim. Professor, hoje a política externa do Brasil tem muitas prioridades, todas as quais envolvem, em parte, consertar os erros do governo Bolsonaro. Entre elas, obter insumos e vacinas em países estrangeiros, consertar a nossa relação com o governo dos Estados Unidos, já que o Brasil fez uma opção por fazer uma relação com a ala trumpista e não com o Estado dos Estados Unidos, e botar para frente o acordo entre Mercosul e União Europeia, que, embora tenha sido assinado, ainda não foi ratificado pelos países partes, e principalmente por causa do nosso desmatamento e nosso descompromisso com a agenda ambiental, isso ainda pode demorar bastante. Se o senhor fosse assessor do novo ministro França, quais seriam as suas recomendações de prioridades? O que é preciso? Qual erro é preciso consertar primeiro? Olha, você tem alguns desses erros, como você chama, eles vão demorar um tempo para serem consertados, né? Essas coisas não são fáceis de mudar. Houve um dano muito ruim à imagem do Brasil, né? O Brasil hoje é muito mal visto internacionalmente. Você mostrou no seu vídeo, Ernesto Araújo, orgulhoso pelo fato do Brasil ser um pária internacional, coisa que nunca foi, nunca na história do Brasil nós tivemos essa postura, né? O Brasil é um país periférico, é um país que precisa de recursos, é um país que não pode agir defendendo bandeiras ideológicas como se fosse uma superpotência que não tem outros problemas para lidar, né? Eu acho que houve um erro aí de diagnóstico do lugar do Brasil no mundo, né? E uma política que sequer o governo militar seguiu. Veja que o governo militar também, no começo, adotou este encantamento com relação aos Estados Unidos, mas isso logo passou, e o próprio governo militar, que aliás nunca teve um militar no Ministério das Relações Exteriores, adotou um tom um pouco mais pragmático. Eu acho que, como eu estava conversando com o Cláudio, houve aí
a realidade, de certa forma, se impôs, né? Você já teve aí uma mudança de rumo na política externa, mesmo com o Ernesto Araújo, ou seja, no momento você está falando mal da China, né? O assessor do Ernesto Araújo chegou a falar em vacina Xing Ling, depois ele apagou esse tweet, né? E agora está elogiando a China. Então já houve uma mudança, não por conta do nosso pragmatismo, mas por conta do pragmatismo dos chineses. Os chineses é que têm uma diplomacia bastante pragmática. Os chineses é que olham para o Brasil e não estão nem aí para o Ernesto Araújo. Eles estão pensando no Brasil daqui a 10, 20 anos, né? Ao passo que o Ernesto Araújo está pensando num prazo muito mais curto de tempo. Então a gente teve aí os custos dessa política, né? Claro que o problema central agora é que mostrou como a política externa não é algo distante das pessoas, a importância de uma política externa de qualidade, são as questões relacionadas à pandemia, né? Se a gente tivesse feito uma relação um pouco mais positiva com outros países, talvez estivéssemos melhor na questão da vacina. Se tivéssemos planejado um pouco mais nesse sentido, talvez estivéssemos um pouco melhor na relação com as vacinas. Veja que o Joe Biden tem vacinas, inclusive, em estoque, que ele está distribuindo para o Canadá e para o México. Talvez se o Brasil tivesse construído algum canal de ligação, se de fato fosse uma relação especial com os Estados Unidos, alguma coisa diferente do que houve no passado, a gente talvez estivesse recebendo vacina dos Estados Unidos. Então agora nós temos, primeiro, que correr atrás do prejuízo, e segundo, mostrar que há uma mudança de postura, de tom. Ainda que não haja grandes mudanças em termos de conteúdo, que mude um pouco a forma da política externa brasileira e, como o Cláudio falou muito bem, que pelo menos ajude a não atrapalhar, né? Que não seja um empecilho, que não seja uma vergonha, um embaraço internacional para o Brasil, como era o Ernesto Araújo. Qualquer um que conversa com diplomatas brasileiros ou internacionais sabe de que forma que o Ernesto Araújo era visto pelos seus pares.